Tudo bem, amigo cafeicultor? Nós fizemos recentemente um vídeo aqui no canal falando que no futuro, não muito distante, como consequência das alterações climáticas, a cultura do café pode ser prejudicada na maioria dos países produtores, inclusive no Brasil. É um estudo que envolve a FAO, que é um órgão das Nações Unidas para a Agricultura, e também pesquisadores suíços. E muita gente nos comentários se mostrou preocupada com essa questão. Então a gente resolveu aprofundar um pouco mais no assunto para entender de fato o que pode acontecer e o que a gente pode fazer para enfrentar esses desafios climáticos que têm nos causado tantos prejuízos e tantos problemas. E esse vai ser o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Cafeicultor, falar do clima é complicado, não é mesmo? Porque é uma situação que a gente não pode fazer quase nada e a gente não consegue evitar que a temperatura suba muito, a gente não consegue fazer chover com regularidade, ou seja, a gente fica na mão do clima. Mas é claro que tem coisas que a gente pode fazer e nessa hora é bom ter o apoio do conhecimento de pessoas que dedicam suas vidas a pesquisar e encontrar soluções. Por isso, hoje a gente vai falar com o professor José Braz Matiello. Para quem ainda não conhece, ele é conhecido como o Papa da Cafeicultura no Brasil. Muitas variedades plantadas pelos cafezais Brasil afora têm a participação do professor Matiello no seu desenvolvimento. E ele, que já atravessou diversas crises da cafeicultura, com certeza tem autoridade para nos dar orientação de que caminhos a seguir. Mas antes da gente começar, eu quero pedir aquele favor de sempre, que é dar aquele like, que é tão importante para o nosso canal. E antes da gente falar das soluções, vamos falar um pouco do problema. O que está de fato acontecendo? O Marco Antônio do canal Rural Clima vai dizer para a gente se essas mudanças climáticas são pontuais ou vieram de fato para ficar. Esse novo padrão climático veio para ficar, tá? O quanto tempo ele vai ficar, não sabemos, mas que pelo menos para os próximos anos teremos essa condição aí de maior frequência dos extremos, isso a gente vai ter, que é maiores ondas de calor, temperaturas mais baixas, de vez em quando, muita chuva concentrada no único período, secas mais prolongadas. Então, isso vai ser recorrente agora, daqui para frente, né? As mudanças climáticas, o aumento das temperaturas, isto é fato ou é mito? Que as temperaturas estão subindo, isso é fato. Ponto. Não tem como falar outra coisa. A discussão é quem está causando isso. E aí sim entra várias teorias. Mas que isso é um fato, isso a gente tem dados aqui que mostram realmente isso, que as temperaturas nos últimos anos, e aí são 100 anos, os últimos 100 anos, têm subido. Tá. Ah, então não vai ter mais geada? Vai ter geadas, vai ter frio, como nós tivemos esse ano. Olha o frio que nós tivemos esse ano, que há muito tempo não se via. Então, os extremos estão sendo potencializados. É isso que tem que deixar muito bem claro nesse novo padrão climático que a gente está vivendo nesse momento. O Marco Antônio falou também sobre a questão do deslocamento das áreas de produção. Não tem nada de deslocamento, nada. O café não vai sair do sul de Minas, não vai sair de São Paulo. Não, isso esquece. Não vai ter essa migração. Desculpa, isso não entra na minha cabeça que o café vai sair de Minas, vai sair das regiões onde tradicionalmente ele está para migrar para outras áreas. Isso não tem cabimento. E vamos ver o que o Marco Antônio disse sobre o que a gente pode esperar do clima nos próximos anos. Olha, ainda muitas nuances, né? Ah, podemos ter aí agora um ano de 25, 26 bem melhor, com chuvas mais recorrentes, chuvas melhores e tudo mais, mas não quer dizer que para os próximos anos não tenhamos secas, que não tivemos frio. Então, o que a gente está vendo muito é que esse novo padrão climático tem potencializado os efeitos do El Niño e da Laninha.
E a gente foi então falar com o professor Matiello sobre o que o cafeicultor pode fazer para lidar com essas mudanças climáticas. A primeira coisa, de forma preventiva, escolher melhor as regiões de plantio e a própria área de plantio dentro da propriedade. O lugar mais quente, escolhe as faces, desde que possível, as faces que são menos batidas, as fases que a gente chama Noruega, as fases menos batidas pelo sol da tarde. E a outra coisa muito importante hoje em dia é, onde for possível, é implantar a irrigação. Então, essa é a primeira. A segunda coisa que é fácil é adotar o sistema safra zero. A planta podada, o esqueletamento ou desponte, ela tem a área da copa reduzida, há uma renovação da ramagem, então a ramagem mais eficiente para transportar água. A planta esqueletada, podada ou recepada nas primeiras safras, ela sempre sente menos o estresse hídrico, né? A terceira coisa, que não é muito fácil, mas é uma coisa bastante representativa, quer dizer, é implantar a arborização. Quer dizer, quando você sombreia, nem que seja uma sombra um pouco mais rala, você reduz a temperatura no ambiente, reduz a temperatura durante o dia e aumenta à noite. Em média, ela chega a reduzir aí uns 5 graus da temperatura média diurna. A variedade da planta é uma das questões a serem consideradas. Dentro do café arábica, a gente tem híbridos que aguentam mais tanto o calor quanto a seca, né? Principalmente a seca. Como eu falei, a seca, a falta de água é mais importante do que a temperatura, né? Porque você vive com ar-condicionado e sem o ar-condicionado. Mas sem a água você não vive. A planta também é assim, ela pode suportar um pouco mais de calor desde que ela tenha água para se hidratar, né? Então, nesse aspecto, hoje a gente tem o material de Acauã, que é um híbrido que tem uma origenzinha no robusta, mas mais lá atrás. Ele é bem mais tolerante à seca. Tem o Catuai SH3, também está se mostrando mais tolerante, é um material que vem do cruzamento do Catuai com o material da Índia. E a vedete mesmo é o Siriema. E esse Siriema, então, ele tem tripla resistência ao bicho mineiro, uma boa tolerância seca e, principalmente, também com a incorporação de outros materiais, quer dizer, com o cruzamento que foi feito com catimor no passado, também tem resistência à ferrugem, né? Esse material a gente já tem distribuindo duas cultivares de semente. Ele não é o mais produtivo, mas nas regiões secas é o único que produz. E os clones, que agora a gente está multiplicando nos jardins clonais. Esses são bem produtivos e altamente resistentes, porque a gente clona as matrizes que são resistentes, né? E aí a gente tem certeza que vai ser resistente. E o professor Matiello falou também sobre o Conilon e o Robusta. Clones de robustas puros, eles são muito suscetíveis à seca, diferentemente dos clones de Conilon, que são materiais. O Conilon ele é oriundo da África seca, já o robusta mesmo, dentro do cope-canefro, são materiais oriundos da África úmida, então eles são bastante suscetíveis à seca.
até mais, em muitos casos, até mais do que o café arábica. Sobre essa questão de clonagem no arábica, o professor Matiello disse o seguinte: o senhor acha que está muito próximo já da gente ter uma arábica clonal? Está um pouco, precisa de mais pesquisas ainda? Como é que está? Sobre a clonagem arábica, o arábica puro, puro mesmo, não dá muita necessidade. Por quê? Porque ele é autofecundado. Então, quando a gente tem uma seleção com 3, 4 gerações, ele já não muda mais, né? Então, a semente, a reposição por semente é mais barata, mais viável, em grande escala. Cada técnico tem uma opinião. Eu acho que para efeito prático, né, para grande escala, a gente começa pela semente. O professor Matiello vivencia a cafeicultura há mais de 50 anos e falou para gente que hoje em dia é mais complicado. Hoje é mais desafiador. Por quê? Parte do clima piorou, nesse aspecto da água, né, que tem tido mais secas do que tinha no passado. As pragas aumentaram na época mais atrás, 55 anos atrás, não tinha ferrugem, praticamente não tinha bicho mineiro, só tinha broca, né? Mas o principal mesmo também são os solos, que no passado se explorava mais as áreas boas, de boas terras, mais férteis e tal. E essas áreas não existem mais ou existem em regiões onde não se cultiva café. Então, se passou a cultivar café no cerrado, tem que ter bastante cuidado com o solo, corrigir isso, corrigir aquilo, o equilíbrio, uma hora falta uma coisa, outra hora falta outra. Na região de montanha, se passou a explorar a região mais fria, os terrenos mais fracos, os terrenos de samambaia, que não valiam nada no passado, são terras fracas, pobres, então praticamente em tudo, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, micronutriente. Então, hoje está mais desafiador do que no passado, né? As variedades são melhores, a tecnologia é melhor, mas as condições ambientais pioraram. A temperatura está aumentando e a chuva ficando espaçada. A gente tem experiência, a gente implantou um polo de cafeicultura lá na região de Pirapora, região de 400 metros de altitude, quente, quente. Debaixo do pivô, dá mais café do que na região fria. Então, a gente tem experiência. No norte do Espírito Santo, em Colatina, foi um município, só o município já produziu 3 milhões de sacas. E é uma região de 100 e poucos metros de altitude. Porém, era área de mata, muito matéria orgânica, chovia muito. Então, o calor é crítico, mas a água é muito mais crítica. Escolher as áreas de solo que retém mais umidade, não evitar solo muito arenoso, né? A adubação bem feita, porque a planta se estrutura melhor o sistema radicular. Em algumas regiões, até plantar um pouco mais fundo, né? Controlar as pragas e doenças para evitar essa desfolha adicional. Na adubação, sempre que possível, trabalhar um pouco mais com matéria orgânica, né? Seja para estruturar melhor para a planta, se, em outras palavras, assim, se abastecer melhor de água, ter um sistema radicular melhor, ter estrutura produtiva melhor, que aí ela sente menos esses efeitos climáticos. Ô, professor, agradeço muito as considerações, né, o tempo que o senhor tirou para estar aqui contribuindo com essas informações tão valiosas, né? Para mim, uma satisfação, uma honra muito grande, né? O senhor sempre foi, sempre vai ser uma grande referência para mim e para toda a nossa cafeicultura, né? Eu que agradeço, a gente acompanha dentro, sempre que a gente pode, o programa de vocês, a gente louva
o trabalho de vocês também. E a gente fica aí à disposição, sempre que precisarem, está aqui à disposição de vocês. Pois é, as regras do jogo da cafeicultura estão mudando. E quem está impondo essa mudança é de fato o clima. E quando acontece uma mudança nas regras dessa maneira, a gente simplesmente tem que acatar e se adaptar. Buscar conhecimento hoje em dia é obrigatório. Se fechar dentro da propriedade, esperar que o mundo volte a ser do jeito que era antes, isso não vai acontecer. Então, conte com a gente, do No Pé do Café, para levar esse conhecimento até você. Mas principalmente, coloque em prática. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e lembrar de dar aquele like, porque é uma maneira de você ajudar esse canal a crescer e levar informações para mais cafeicultores. E aproveita e comenta o que você achou aqui desse vídeo. Vai ser uma alegria para nós ver o seu comentário aqui. Um grande abraço e até o próximo No Pé do Café.